Com vocês, Anicele Santos. Por favor, uma salva de palmas para ela. Eu queria dizer que eu paguei para elas fazerem isso. Vai chegar. Bom dia, gente. Meu nome é Anicele, mas pode me chamar de Anne, porque todo mundo me chama de um monte de coisa, menos Anicele. Então, pode chamar de Anne ou de Shuri, como o povo diz e como está aqui, né? Pois o Wakanda Forever. Eu vou falar um pouco sobre como a tecnologia pode ajudar no processo de ressocialização. Mas antes disso, vou falar quem sou eu, né? E tem a agenda. Deveria ser o quem sou eu antes, mas enfim. A agenda, eu vou tentar falar uma problemática de 130 anos, mais ou menos, em 45 minutos. Vai ser um desafio assim enorme, mas essa palestra ela está em formato texto no blog Inspirada da Computação. Então, qualquer coisa que eu não conseguir falar aqui, você pode ler lá no texto e me achar por aí e a gente trocar uma ideia. Vai ser massa. Mas a agenda é essa e eu pretendo terminar ela dentro do horário. Essa sou eu sou formada em Análise e Desenvolvimento de Sistema, pós-graduando, espero ainda estar na pós-graduação quando eu voltar, porque eu estou levando falta estando aqui, em Desenvolvimento, Inovação e Tecnologias Emergentes, participo do blog Inspirada, sou Pailei de Recife, cofundadora organizadora, né, da AfroPython lá no Recife, e participo do coletivo Corpo no Mundo e Lendo Mulheres do meu bairro, porque eu penso que não adianta eu estar em um monte de lugares falando sobre um monte de coisa e eu volto para o meu bairro e ele continua do mesmo jeito. Então, a gente cria coisas lá para também trazer essa transformação lá. Por que falar disso? Antes de falar de por que falar disso, é importante falar que falar sobre esse tema para mim é um pouco difícil, porque é um tema que o fato de eu ser negra perpassa a minha vida, ainda mais quando a gente for olhar todas as questões de dados em relação a isso. E também, como eu sou de uma comunidade periférica, isso me rodeia o tempo todo. Então, os dados me mostram que em pouquíssimo tempo eu posso fazer parte dessa estatística e eu vejo a todo momento que essa estatística está correndo atrás de mim. Mais ou menos essa ideia. Então, falar sobre isso, para mim, é bastante importante, mas também um alerta de que a coisa está acontecendo aí e a gente precisa fazer alguma coisa. E essa palestra ela começa em dezembro do ano passado, quando eu entro em contato com o livro Presos que Menstruam, da Nana Queiroz. Quem alguém for leitor ou não e quiser ler, é um livro maravilhoso. Alguém aqui já leu? Ai, queria tanto conhecer. Então, é um livro que traz um pouco dessa realidade no recorte feminino. E Djamila Ribeiro vai falar sobre empatia. E aí a gente pensa em empatia partindo do princípio de que eu preciso me colocar no lugar do outro para entender a situação do outro e fazer algo a respeito. E Djamila vai trazer uma perspectiva bem interessante no livro Empoderamento, da coleção Feminismos Plurais. E ela vai dizer que, numa situação dessa, nesse caso que eu vou falar aqui, eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa que está em um desses sistemas, porque é assim, algo bastante diferente da minha realidade até então. Mas empatia também vai ser eu estar em contato com aquela temática e transformar o que é que eu vou fazer a partir daquilo. Transformar num conteúdo intelectual e tentar trazer uma solução para aquilo. Então, eu me encontro no quesito empatia nessa categoria. Eu entrei em contato e isso ficou o tempo todo na minha mente. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sabia como era o meu desafio naquele momento, como era que eu ia fazer a minha área conversar com essa questão. E aí, eu comecei a pensar, e eu poderia dizer que essa palestra está na versão 3, porque a primeira vez desde o primeiro momento que eu comecei a pensar sobre ela, até o momento que eu apresentei pela primeira vez, e esse momento que eu estou apresentando, ela já passou por várias versões de desenvolvimento. E nesse exato momento aqui, ela está na versão de criar a solução, que é, para mim, a melhor das versões que a gente já fez. Porque eu comecei pensando sobre ela com uma ideia, e aqui a gente já está pensando em como fazer com que isso
seja meio que, eu não poderia dizer que seja a solução final, mas que isso tenha uma solução de alguma forma. E é muito massa poder estar falando isso aqui pela primeira vez, porque a gente está nesse processo de desenvolvimento e eu só espero que dê certo. Vamos lá, por que falar disso? A gente tem no país, e isso subindo, né, crescendo, cerca de 210 milhões de pessoas. Somos 210 milhões de brasileiros. Dentro desse mundo, Brasil, temos aí uma população carcerária, dados do IFOPEM, em julho desse ano, a gente bateu a marca de 800 mil de população carcerária. Dentro desse mundo de população carcerária de 800 mil, a gente tem 61% de negros. E dentro também desse mundo de 61% de negros, de 800 mil, a gente tem também dados apontando que 40% dessa população está aguardando julgamento. O que eu preciso dizer a vocês para o desenvolvimento dessa palestra é que os dados que eu estou apontando nesse início vai ser muito interessante para você, vai ser muito importante para você entender o desenrolar de tudo. Por mais que sejam muitos números para você segurar até o final, eu diria que é importante você pensar, você guardar um pouquinho isso nesse momento. E aí a gente tem 40% de pessoas aguardando o julgamento. Então, muita gente sendo encarcerada. E muitas dessas pessoas ainda precisam chegar a julgamento. Então, tem um negócio descontrolado acontecendo aqui, né? Dentro dessa população de 800 mil, vai entrar o recorte dos presos que menstruam, que são 42 mil mulheres. E aí, dentro desse recorte de 42 mil mulheres, nós temos 68% de negras. Pense, nos 800 mil lá, a gente tem, pensando no recorte homem, 61%. Aqui, no recorte mulher, a gente tem 68% sendo negras. E aí, dentro desse recorte também, a gente vai ver que 75% dessas pessoas que estão lá concluíram, no máximo, até o fundamental completo. Então, aí a gente já tem mais ou menos uma ideia de quem são essas pessoas que estão encarceradas. O que a gente precisa saber é por que isso está acontecendo, por que tem tanta gente e por que está acontecendo de maneira, assim, descontrolada. 2 minutos, porque eu estou tentando falar devagar. Inclusive, eu esqueci até de dizer isso, eu falo muito rápido. Então, se ficar complicado, vocês mandem pausando, justamente porque eu esqueço as coisas que eu vou falar. Mas aí a gente tem essa população crescendo de maneira acelerada, tem essa quantidade de pessoas, essas pessoas não terminaram o ensino fundamental completo, e aí existe uma problemática que precisa ser resolvida. E as pessoas não estão começando a pensar sobre isso. Geralmente a gente pensa partindo do princípio que existem pessoas que estão cometendo crimes e essas pessoas precisam estar dentro da prisão, para a sociedade ficar em segurança. Mas aí, quem são essas pessoas? E essas pessoas estão lá naquele recorte de 40% de que ainda não estão julgadas. Parte das pessoas estão naquele recorte de 40% que não estão julgadas. Então, a gente precisa pensar que tem alguma coisa acontecendo e essa coisa não está acontecendo da maneira certa. Tá, mas a gente tem esses números, a gente tem tudo isso, mas quando foi que isso começou a acontecer? E aí eu vou caminhar pelo recorte que... Eu não queria usar esse termo não, que é meu lugar de fala, porque eu não gosto dessa fala, mas eu vou caminhar pelo recorte de maior número dentro do sistema carcerário, que é a negritude. E aí é importante pensar que, por ter esse maior número e por todas as coisas que levam essas pessoas a serem encarceradas, a gente também começa a pensar que tudo isso faz parte de um grande plano, com o Supremo com tudo, faz parte de um grande plano, faz parte de um grande plano que diz para você, nesse momento, quando a gente olha para os dados estão dizendo para a gente que a prisão ela tem cor, a prisão ela tem lugar, e você consegue ver isso todos os dias no noticiário, quando você começa a ver quando uma pessoa branca ela é encarcerada e quando uma pessoa preta ela é encarcerada, como é que a mídia mostra essas duas informações. Ainda quando elas se encontram no mesmo recorte de crime, como é que elas são apresentadas. Então, o sistema carcerário está totalmente enraizado em uma perspectiva de existem um grupo de pessoas que não podem estar nas ruas e como é que a gente vai fazer para que isso aconteça. E isso eu digo partindo do princípio histórico. O que foi que levou a isso?
E aí eu vou partir de 1824, mas a gente sabe que a sociedade escravagista começou lá em 1530. Mas eu vou andar bastante, né? E aí, em 1824, começam-se a criar leis. E aí é importante pensar que em 1824, isso é 64 anos antes da abolição fake, que vai acontecer em 1888. Mas aí, em 1824, eles começam a criar algumas leis de políticas públicas para aquela população. E aí, a escola, ela é para cidadãos brasileiros, menos para negros. Naquele momento, cidadãos brasileiros eram pessoas que eram os portugueses. Os portugueses, eles eram considerados cidadãos brasileiros. Mas existia um recorte para a gente, são políticas públicas, então tem que ser para todo mundo. E aí ele não podia dizer explicitamente que não eram para os negros. Então, o que foi que eles disseram? Também podem ser para pessoas que estão, que foram libertas, mas essas pessoas, elas precisam ter renda. Essas pessoas, elas precisam ter dinheiro para comprar a sua liberdade e essas pessoas precisam ter posse. Isso não é ou, isso é i. Essas pessoas precisam ter essas 3 condições para conseguir fazer isso. Aí a pergunta que eu jogo para vocês é, a gente está, nesse momento aqui, em 1824, a gente está num processo onde existem ainda essa escravidão, existem senhores que vão lá, compram uma pessoa no mercado e essa pessoa vai lá trabalhar para ele porque foi comprada. Aí me digam como é que uma pessoa que não recebe salário, que foi comprada lá no mercado e precisa trabalhar para aquela pessoa que comprou para ela, como é que ela vai ter renda, como é que ela vai ter posse e como é que ela vai juntar dinheiro para comprar a sua liberdade. Aí essa regra essa política pública de escola para todos é para todo o território nacional. Nessa época, o Rio de Janeiro era a capital do país. E no Rio de Janeiro ele vai dizer diferente, ele vai dizer, beleza, a escola é para todos, mas pessoas negras e pessoas que têm doenças contagiosas não entram. Ele vai ser bem explícito nessa situação. Aí também, nesse momento, estava rolando a lei do ventre livre. E aí, as pessoas que eram nascidas seus pais eram escravizados, e ela nascia aqui no território nacional, elas eram consideradas livres. Mas aí essa população começou a crescer, e eles começaram a pensar, o que é que a gente vai fazer com esses ingênuos? Porque era como era chamado o pessoal que era nascido livre e não podia ser usado como escravizado novamente. E aí, o que é que a gente vai fazer com esses ingênuos? Eles pensaram em criar um contexto profissionalizante, que eles vão chamar de trabalhadores úteis. Eles criam, como eu vou falar? Eles criam profissões que possam usar para que essas pessoas elas sejam profissionalizadas e possam trabalhar nas lavouras. E aí, graças a tudo isso, esse contexto de escolação para uns e outros não, vai ter também a política de voto. Todo mundo pode votar, porém essa pessoa precisa ser alfabetizada. Aí eu pergunto a vocês, se eu disse lá no início que a escola era para alguns e os negros só poderiam se cumprisse essa categoria, logo eles não estão na escola, eles vão poder votar? Não. Então, os negros, naquele momento ali, eles não conseguem se organizar como grupo forte e ter direito a voto. Aí a gente vai para a questão da falsa abolição, em 1888, e aí essa galera sai com um mundo totalmente projetado para que eles não se incluam, porque tem tudo aquilo criado há 64 anos antes. 64 anos depois, eles saem, o mundo está totalmente cercado, eles não conseguem se organizar em sociedade, e aí eles começam a habitar as comunidades periféricas. E nesse habitat de comunidades periféricas, está naquele contexto de que eu vou procurar emprego para lá e para cá, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou me alimentar, etc, etc, etc. E começam a se transformar naquilo que a sociedade brasileira, naquele momento, os cidadãos brasileiros daquele momento, vai chamar de vadiagem. E aí se cria a lei da vadiagem. Inclusive, tem alguém aqui que é de direito? Não. Trabalha com direito, pronto. Essa lei ela ainda existe. Ela só não é usada para prender pessoas como nessa época. Mas a lei da vadiagem ela ainda existe. E aí, nessa época daqui, 2 anos mais ou menos depois, que é isso aqui, as leis voltadas para incriminar os vagabundos e a cultura negra se torna crime inafiançável. Por quê? Como eles estavam de um lado para outro, tentando emprego, tentando fazer as coisas e tudo, eles começavam, por algum motivo, a beber, porque não conseguia resolver essas questões e aquela coisa toda. Aí eles começaram a chamar aquela população de vadios. E aí criaram essa lei.
no primeiro momento, a lei foi criada para prender essas pessoas e fazer com que o racismo biológico é quando eu quero que isso, por exemplo, o que aconteceu na Copa, que eles passaram um muro enorme, acho que foi no Rio de Janeiro, eu não consigo me lembrar agora. Passaram um muro enorme que não fazia com que o pessoal, quando trafegasse em uma das avenidas, não visse a comunidade que ficava por trás. Vocês lembram disso? Nas Olimpíadas. Não foi? Acho que foi no Rio de Janeiro, se alguém puder me confirmar. Pronto, na Avenida Brasil. Pronto, isso se chama racismo biológico. E aí, isto está acontecendo, começa a acontecer aqui, quando eles não querem que essa sociedade esteja ali. E aí vai acontecer um monte de contexto histórico, que eu acho que não é o nosso objetivo tanto nesse momento, mas essa lei ela começa a prender pessoas assim, descontroladamente. E depois de uns 2 anos, eles transformam essa lei em crime inafiançável. Na época conseguiam sair, mas depois eles não. As pessoas vão ficar presas e elas vão ficar presas mesmo e não vão sair por fiança nenhuma. E aí a gente dá um pulo para 92. Em 92 acontece o que nesse ano vai completar 27 anos, que é o massacre do Carandiru. E a gente tem uma ideia assim de que o massacre do Carandiru, assim como qualquer outro massacre, porque eu não lembro se esse ano, mas ano passado e esse ano aconteceram algumas atrocidades desse nível. Em algumas penitenciárias. E a gente tem tão enraizado que as pessoas... A gente não olha para as pessoas, a gente olha pelo crime que as pessoas cometeram, mas a gente não olha por que é que as pessoas cometeram. E aqui eu não estou justificando nenhum tipo de crime. Eu estou trazendo a perspectiva de pessoas. E aí a gente olha para isso e escuta, eu escuto pelo menos, né? Pode ser que só eu escute isso, de que bom, são menos pessoas cometendo coisas quando elas morrem lá dentro. Mas aí a gente precisa lembrar da estatística, a primeira estatística que eu apresentei aqui. Existem 40% de pessoas que estão lá dentro e ainda não foram julgadas. Então, quando a gente pensa no massacre do Carandiru, que morreram mais de 100 pessoas, comecem a pensar que existia uma porcentagem de pessoas que morreram e elas não foram julgadas. E eu não sei vocês, mas pelo menos eu tenho contato com pessoas que passaram pelo sistema prisional e elas não eram culpadas por isso. E eu não preciso aqui nem falar sobre cores dessas pessoas. Eu acho que eu não vou nem entrar nesses detalhes. Mas por que eu falei que os dados que eu falei logo no início eram importantes? Para a gente conseguir entender o que é que está acontecendo nesse momento aqui, principalmente quando a gente chega em 2006. Mas aí acontece o massacre do Carandiru e o nascimento do PCC. E aí todo mundo aqui, ou pelo menos algumas pessoas, tem uma pré-ideia do que seria o PCC. Mas o PCC nasce, para quem não conhece o histórico do PCC, o PCC nasce na perspectiva de quê? O preso, e a gente precisa pensar sobre isso, o preso, quando ele entra no sistema carcerário, ele não deixa de ser pessoa. Mas a gente acha que o fato dele entrar no sistema carcerário, ele perde todos os direitos humanos. Ele não deixa de ser humano, ele ainda é humano. Então, ele ainda tem vários direitos em relação a isso. Mas o sistema carcerário inibe isso. E aí o PCC ele vai nascer nessa perspectiva de que Massa, ele fez alguma coisa, ou massa eu acho que não seria nem a palavra, mas ele fez alguma coisa, ele precisa pagar por esse crime, mas ele ainda é uma pessoa. Então, existem alguns direitos assistidos à pessoa que ainda precisa ser assistido a ele. E o PCC nasce para essa perspectiva. Assistência ao preso enquanto lá dentro, para que esses direitos não sejam tirados, e assistência à família do preso lá fora. Porque vocês lembram que, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, que existe uma porcentagem de mulheres aí. E aí, quando a gente vai pensar em mulher e na comunidade, para quem conhece comunidade ou para quem é de comunidade, a mulher, ela é a base. Eu não vou falar nem de comunidade, né? A mulher é a base, porque é a mulher, né? Mas, assim, a mulher na comunidade, ela é a base, porque ela não tem um companheiro, ela tem que prover o sustento. E eu vou deixar para falar mais um pouquinho sobre isso depois. Mas aí, a mulher que tem um companheiro, ele vai preso. E como é que fica essa família? Se era ele que provia o sustento para essa família. E aí o PCC vem com essa perspectiva de cuidar dessas pessoas lá fora e amparar essas pessoas lá fora. Existem algumas referências que eu coloquei lá no final para quem quiser entender um pouquinho da história do nascimento do PCC. E é bem interessante para você entender todo o contexto de encarceramento em massa. Mas tá, a gente dá um pulo de novo para 2006. Em 2006 a gente entra em política de drogas. 2006, aconteceu assim, esse período de 2006 a 2016, em uma média de 10 anos, é um momento bem interessante, porque a nova política de drogas ela está a perspectiva de que agora quem vai decidir quem é o usuário e quem é o traficante é a polícia. Beleza, até aí. Não é bem beleza, mas beleza até aí. A polícia vai decidir.
Mas a polícia vai decidir com base em quê? Não existe. O que existe, e é esse não existir que está fazendo isso aqui acontecer. Porque o que existe são opções não, são um grupo de coisas que vai fazer com que leve a crer que essa pessoa é um traficante ou que essa pessoa é um usuário. E aí a gente vai trazer casos emblemáticos, como o caso do Rafael Braga, que foi primeiro preso na política de antiterrorismo, quando ele vai ser preso pelo Pinho-Sol. Todo mundo conhece essa história, né? Ele vai ser preso portando um pinho-sol e porquê, aquela história toda que a gente já sabe. E aí, também nesse período vai nascer a lei antiterrorista, que também é uma das pontuais nessa questão de carceramento, e ela também vai entrar nessa perspectiva. Aí, pela lei antiterrorista, a gente também vai ver Preta Ferreira. Alguém aqui conhece essa história, né? De Preta Ferreira, a líder do MST e tal, e ela foi presa, aí já estavam mais de 100 dias, e ela foi solta atualmente, e foi muito massa isso. Mas, enfim, a política de drogas começa a acontecer, a polícia começa a decidir quem é isso, e aí a gente vai ver todos os dias, porque eu não sei na bolha de vocês, mas na minha bolha, todos os dias, eu vejo casos de que a pessoa foi presa porque estava fazendo nada, absolutamente nada. Aí você vai ver quem é essa pessoa que estava fazendo nada. É uma pessoa negra. E aí é implantado drogas, e eu não sei vocês, mas eu vejo essas coisas. Não sei se acontece isso na bolha de vocês, mas na minha bolha. Eu vejo drogas sendo implantadas, eu vejo a pessoa que está com drogas implantadas sendo negra, e aí eu penso, será que o encarceramento é para todos ou para um recorte da população? E eu acho que eu já consegui responder isso quando eu usei os dados lá na frente. Mas aí, nesse limbo de 2000, nesse curto espaço de tempo de 2006 e 2016, a gente tem duas coisas acontecendo. A gente tem essa nova política de drogas, a gente tem a política antiterrorismo, e a gente também vai ter, em contrapartida, as políticas afirmativas acontecendo nesse período, que é quando vai rolar a lei de cotas, quando vai ter o ProUni, quando vai ter toda essa questão que faz com que ajude com que a população periférica consiga entrar, ser assistida pela educação. E aí a gente traz, quando a gente pensa o ser negro, né, quando eu penso na minha história enquanto pessoa negra, ou quando a gente pensa na população negra, a gente tem, mais uma vez aqui, uma coisa acontecendo, que é, todas as vezes que a população negra ganha alguma coisa, eu vou chamar de ganhar, mas todas as vezes que a população negra é assistida com alguma coisa é tirado da gente. Então, nesse momento, a gente tem oportunidade de entrar na universidade, mas, em contrapartida, o sistema está dizendo para a gente, não sei bem se tu vai entrar, porque a gente tem umas coisas aqui dizendo que a gente não quer que tu esteja lá. E aí, a gente não precisa... Eu acho que, se a gente sentar aqui com um monte de gente, vai ter um monte de casos dizendo, beleza, a gente entrou na universidade, mas aí a universidade está dizendo para a gente que esse lugar não é o da gente. Se a universidade não diz isso para a gente, o sistema penitenciário diz isso para a gente. E é o tempo todo. O ser negro é isso, sabe? E eu não vou entrar nessa parte, mas a gente vai entrar em dias atuais. E aí, dias atuais, a gente tem essa população carcerária batendo a marca de 800 mil, um monte de gente sendo presa, e eu não sei vocês, mas eu vejo um problema nisso aí acontecendo. Tem alguma coisa que está errada. Isso não está certo. Como é que criam-se prisões, como é que tem pessoas sendo encarceradas num nível assim, eu não vou dizer tranquilo, mas existe isso acontecendo. No nível, até determinado momento da história, sendo criado prisões, pessoas sendo encarceradas e tal. E quando a gente chega em 2006 até 2016, um monte de gente, 2 vezes, 3 vezes mais, é encarcerada assim, desaceleradamente. Por que isso está acontecendo? Aí a gente vai ver uma quantidade. No Brasil, tem mais de 1.400 prisões. Dessas 1.400, a cada 10, uma tem 8 anos de existência. Isso quer dizer que, nesse recorte de 2006 a 2016, foram-se criados um monte de prisões para ter mais pessoas, porque todo mundo acha que a solução é essa. Tem muita gente dentro de uma cela, a gente precisa criar novos espaços para colocar mais pessoas. Todo mundo acha que a solução é essa. Então, isso fica um ciclo aqui, o tempo todinho. Vamos criar mais, vamos botar mais gente e tudo vai se resolver. Mas a gente está vendo que não é bem desse jeito. E aí, quem define o que é crime e quem é criminoso? Angela Davis vai dizer, a maravilhosa que deu sua passagem aqui no país.
Eu gosto dessa paletinha de cores que tem aqui. Angela Davis. Alguém aqui não conhece Angela Davis? Quem não conhece, levanta a mão. Por favor, conheçam. Por favor, conheçam. Tipo, tudo isso que eu estou falando, Angela Davis está dizendo isso há muito mais tempo, porque nos Estados Unidos, o encarceramento que a gente está vivendo aqui, assim, em massa, nos Estados Unidos começa desde a década de 70. Então, eles estão vivendo isso aqui há muito mais tempo. E aí, Angela Davis, ela é uma antiprisões, porque eu esqueci como é o nome que fala. Antiprisional, isso. Ela é da perspectiva de que as prisões não devem existir. E aí ela vai dizer quem define quem é crime e quem é criminoso. É justamente essa pergunta que está fazendo com que um monte de gente estejam nesse sistema carcerário. Um monte de gente esteja, só tenho 10 minutos. Minha gente, eu acho que eu não vou conseguir. Correndo. Então, é isso que eu disse, tá vendo? Toda vez, 130 anos em 45 minutos, eu nunca consigo. Mas aí a gente vai ver as mulheres. E as mulheres, elas estão... Presos que menstruam vai mostrar isso muito bem. E Prisioneiras, de Drauzio Varela, vai mostrar isso muito bem. As mulheres, elas estão em um sistema que não foram feito para ela. Elas estão lá tentando se adequar. E aí, a gente, enquanto mulher, quando é que alguma coisa é feita pensando na gente? Fica aí, né? A dica. E aí... Falta de assistencialismo. As mulheres, elas têm algumas coisas que perpassam ser mulher. Então, a mulher, ela precisa de um ginecologista. A mulher, enquanto grávida, ela precisa de um obstetra. E elas não têm isso. E aí você vai ver casos, assim, de mulheres que não podem passar de 42 semanas de gravidez. Mas você vai ver mulheres que vai ter o seu bebê com 43 semanas que não conseguiu fazer nem uma ultrassom. Isso é o caso mais leve. Você vai ver um monte de coisa relacionada à mulher no sistema prisional. E aí, 62% dos crimes são relacionados a drogas. Então, vocês pensem sobre a nova política de drogas que a gente estava falando anteriormente. E quando você vai olhar essa estatística, a mulher ela tem trabalho, porque ela precisa manter a sua família lá na periferia. Sendo que esse trabalho não consegue suprir toda a necessidade da família. Então, o que é que ela pensa? Eu vou fazer só esse corre aqui, rapidinho, e é só essa vez, porque eu preciso desse dinheiro para complementar a renda do meu aluguel, eu preciso fazer alguma coisa, as minhas crianças precisam comer, eu preciso dar um jeito. Então, ela vai dar esse jeito. Mas é nesse jeito que acaba ela sendo presa. Então, aqui, as mulheres, elas não estão numa... Eu estou falando geral, assim, generalizando. Mas as mulheres, elas não estão numa perspectiva de que elas são traficantes, elas trabalham com isso. Isso é só a ideia de que elas precisam complementar a renda e aí acaba no sistema prisional. E a mulher, por último, ela é abandonada 3 vezes. Uma vez pelo companheiro, porque os dados de mulheres que têm companheiro na periferia são assim, dá para contar, é baixíssimo. Elas são abandonadas pelo Estado, porque aí elas entram no sistema prisional e o sistema prisional está nem aí para ela, trata ela como qualquer coisa e não dá o assistencialismo que elas precisam, porque lembrem-se, são pessoas ainda aqui dentro do sistema prisional e ela é abandonada pela sociedade. E aí o abandono da sociedade é que é o ponto principal da palestra hoje, porque alguém aqui não, vocês poderiam me dizer se o Brasil tem prisão perpétua? Então as pessoas que entram, elas vão ter que sair um dia. Elas têm que sair. Mas assim, quando vocês fazem o percurso da casa de vocês, casa-trabalho ou casa-faculdade, alguém passa por algum sistema desse, ou sei lá, uma prisão, ou enfim, alguém passa por uma cadeia, alguém passa por uma penitenciária, no percurso que vocês fazem para o trabalho? Algumas pessoas, mas a maioria passa, porque o ponto é justamente esse. A ideia é fazer com que a sociedade esqueça que essas pessoas existem. Mas sendo que a gente não tem prisão perpétua, então essas pessoas elas vão voltar para a sociedade. E aí, quando elas voltam para a sociedade, a gente lembra que elas resistem. Mas a gente não quer que elas existam. E aí, como é que fica essa questão da ressocialização? E aí, no crachá de todo mundo aqui tem pessoas são maiores que tecnologias. E a minha pergunta é, tá, mas quem são essas pessoas? Mas quais pessoas são maiores que tecnologia? Só as mulheres? Só os negros? Porque agora está nisso, né? Queremos negros na empresa, queremos negras na empresa. Então, são as mulheres, são as negras, são a população LGBT. Quem são essas pessoas que são maiores que tecnologia? A pergunta, acho que
A pergunta fica para você responder. E eu só tenho 5 minutos. Vai dar certo. Mas o ponto principal é a gente pensar em que essas pessoas elas entram no regime prisional e elas vão receber o que vão chamar em direito, vai chamar de teoria approach. E popularmente conhecida como teoria de etiqueta social. Que é, essa pessoa ela comete um crime, e se chama de delinquência primária. Ela entra no processo frio da lei, depois de um bom tempo, né? Ela entra no processo frio da lei, que é o processo jurídico, ela é condenada, etiquetada, ela é imersa na subcultura delinquente, porque quando ela está lá dentro, pagando a sua pena, ela está junto de um monte de outras pessoas que são o primeiro crime, quanto outras que fazem crimes há muito tempo. Então, ela está lá. E aí, o último processo, que é a etiqueta secundária, que é quando ela precisa decidir. Isso que estão me dizendo, eu sou realmente um criminoso ou eu estou um criminoso? E a ressocialização, ela trabalha justamente nessa parte aqui. Por quê? Se eu digo a você que você é um criminoso, mas você não é, você só está pagando aquele processo ali, mas isso não faz de você a sua característica principal. Mas existem pessoas que, de tanto dizerem a ela aquela verdade, tem uma frase bem, que eu não sei se é de Adolf, mas todo mundo diz que é de Adolf Hitler. Uma mentira dita mais de 1000 vezes se torna uma verdade. Eu não sei se essa frase é dele, mas todo mundo diz que é. E aí, se eu digo a você o tempo todo que você é aquilo, vai chegar um momento que você vai achar que você realmente é aquilo. E aí, quando você achar que você é realmente aquilo, como é que a ressocialização vai dizer a você que você não é? Ou então, se você, desde o tempo todo, a ausência de políticas públicas e um monte de coisa que levou você a cometer o que você cometeu, você no contexto que a gente está usando aqui, então você já entendeu que aquilo é a sua realidade. Como é que a ressocialização vai dizer? Mas não era para isso estar acontecendo com você, então a gente quer te dar uma nova opção. É muito difícil, muito difícil. E aí ela vai atuar justamente nesse problema, mas o sistema não consegue resolver esse problema. Porque as prisões deveriam ser um espaço para reeducar e botar a pessoa na sociedade. Mas a gente está vendo que isso acontecendo, alguém está vendo isso acontecendo? Eu não vejo, não consigo ver. E onde está a tecnologia? E aí foi quando eu comecei a perspectiva de procurar como era que a minha área conversaria com aquilo que eu estava lendo e com essa problemática. E aí eu percebi que, e aí também, muitos e aí, né? Mas se vocês tiverem uma informação diferente da que eu estou passando, para mim vai ser bastante importante. Porque nas pesquisas que eu fiz, eu percebi que no país não existe ninguém trabalhando com esse recorte de trazer a tecnologia para uma área de ressocialização. O que existe é a tecnologia ajudando no sistema de segurança, seja na área de fazer os scanners, seja na área de fazer o IFOPEM, por exemplo, que é um sistema que traz todos os dados do que está acontecendo no sistema carcerário, nessa área de gerenciamento e tal. A tecnologia está lá, sim, no sistema, mas ela está nessa perspectiva. Na perspectiva de ressocialização, ela não está. E aí, o que eu quero trazer hoje, além de todo esse pensamento de reflexivo, e eu espero que, pelo menos, se uma pessoa aqui pensar, pô, realmente faz sentido, para mim já vai ser massa. E o que está acontecendo, inclusive, em Pernambuco, está sendo massa, porque a partir de tanto falar sobre isso, eu tenho visto que algumas pessoas têm começado a se movimentar. E eu percebo que é uma coisa que é muito maior do que eu. Eu não consigo fazer nada sozinho. Então, se um monte de gente pensar, pô, que massa, a gente consegue fazer alguma diferença, isso vai ser show. E aí, caminhos que você pode fazer, existem grupos, existem coletivos que trabalham com pessoas do sistema prisional, que já ofertam coisas na área de saúde, que já ofertam coisa na área das artes, muita coisa. Inclusive o Sintonia, não sei não sei, vê a pergunta que eu vou fazer, não sei se vocês têm Netflix. Claro que todo mundo tem Netflix. Vocês têm Netflix e tem a série Sintonia, que traz muito bem isso daqui que eu estou falando. E a série Sintonia, ela é composta por pessoas que são do sistema carcerário, que estão lá atuando como atores para diminuir a pena, aquele contexto todo. Eu tenho 1 minuto, vai dar certo, peraí. Aí, a série Sintonia, ela já traz essa perspectiva, que é trabalhar artes com o pessoal do sistema prisional. A tecnologia tem um monte de coisa. A gente teve uma palestra anterior falando sobre grupo de estudos de data science. Por que não criar grupos de estudo de TI com essas pessoas? Tem as pessoas no sistema do semiaberto, tem as pessoas que estão egressas do sistema, tem o pessoal que está lá no fechado e os coletivos conseguem. Por que não a gente não pode criar coisas desse tipo, nesse viés?
Além disso, se você tem uma empresa, empresas que trabalham com pessoas que estão no sistema semiaberto, elas recebem um monte de benefícios do governo, que é não precisa pagar 13º, não precisa pagar férias, não precisa pagar um monte de coisa. Então, assim, existem as facilidades, eu vou chamar de facilidade para ficar no contexto melhor do entendimento, existem coisas que ajudam nesse processo. O que não existem são pessoas pensando sobre essas pessoas. E esse é o ponto, sabe, dessa palestra. E aí, o que é que a gente pode fazer? E essa pergunta fica para você. Depois que você ouviu tudo que eu falei, e de maneira muito rápida, porque é muita coisa, mas o que é que a gente faz depois disso? Angela Davis vai falar uma frase muito, muito massa, que é: não existe liberdade até que todas as pessoas estejam libertas. Então, eu queria encerrar com essa frase dela e pensar que todas as vezes que você for pensar, poxa, a pessoa foi presa, é -1, é -1 do lado de fora, ou então, está acontecendo um massacre, é -1 que vai sair em algum momento. Pense que, além de todo esse contexto, de tudo que levou aquela pessoa a chegar ali, ela é uma pessoa, igual eu, igual você. O que é que a gente vai fazer por elas? Como eu disse, como eu estava falando, eu li muita coisa. Isso me incomodou, minha gente, quando eu fico incomodada com uma coisa. Eu já leio muito, eu li muito. Eu fui a louca. E aí tem um monte de recurso aqui, tem os livros que eu li, e ainda tem muita coisa por ler, tem os links que eu acessei, tem as séries, os docs, tudo isso que eu coloquei aqui, eu vi tudo isso, eu ouvi tudo isso, eu assisti tudo isso. Tem as séries muito massas, tem os podcasts que eu ouvi tudinho. E aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, a gente troca uma ideia. E é isso, minha gente. Eu espero que tenha sido legal. Não sei se tem tempo para pergunta. Aí. Temos sim. Uma palestra como essa, pelo amor de Deus, né? Oi. Massa, muito massa. Isso me envolve muito, porque faz uns 13 anos que eu convivo com parentes de primeiro grau dentro do sistema prisional. E durante muito tempo isso foi um tabu para mim. Eu tive que esconder de muitos amigos por medo de sofrer repressão ou coisas do tipo. Então, tem muito disso, pelo menos de onde eu vim. E uma das coisas que eu percebo e que eu ouvi, porque a pessoa que eu convivo, ela já entrou e saiu do presídio várias vezes. E na primeira vez que ela saiu, ele falou, no caso, é um homem. Ele disse que ele escreveu um texto lá dentro falando que o sistema prisional ele não ressocializa o ser humano, porque eles ficam presos e eles não são preparados para uma ressocialização. E aí eu vi de perto essa pessoa tentando se ressocializar. E eu vi chegarem amigos e ajudarem do tipo, vou emprestar meu caminhão e você vai vender melancia no meio da rua e tudo mais e tal. E hoje, essa pessoa está com 7 processos nas costas, está presa. Desses 7 processos, 4 foram julgados e 3 estão aguardando julgamentos. Desses 7 processos, 2, ela não estava nem na cidade no dia do crime. Mas uma das coisas que acontecem nesse cenário prisional são observações, não são perguntas. É o seguinte, se você é preso uma vez, o seu nome fica marcado. E querendo ou não, com todo respeito aos policiais, mas às vezes, eu falo isso porque eu conheço também pessoas que têm ligação com o governo. Eles precisam mostrar dados para o governo para prestar contas. E aí eles querem mostrar dados à torta e à direito. E eu já ouvi muitas vezes dizerem que fulaninho de tal só está preso porque uma vez passada ele foi preso com certa pessoa e essa pessoa foi solta e ele também. E aí essa pessoa assaltou um banco. E na hora o policial falou e disse assim, você vai ter que dizer que fulaninho estava com você, porque a gente precisa prender ele também. Então, acontece esse tipo de coisa hoje no sistema prisional. E foi difícil para essa pessoa provar que ela estava... que em uma das situações ela estava na minha formatura. Tipo, teve um assalto a banco no Piauí, ela estava na minha formatura em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no mesmo dia. E ela foi presa por isso. Então, o que eu fico de dica para vocês é pensar melhor como é essa situação, como é. Isso que a Anicelli falou é muito verdade. Parabéns por abrir os olhos para isso. E, o problema maior é a questão da ressocialização mesmo.
E é a questão de você parar para ver que aquela pessoa, ela não tá ali, não é porque ela quer. Porque, tipo assim, pergunta para aquela pessoa se ela quer aquilo para os filhos dela. Não quer. Então, é tentar ver como pode ajudar, como a gente, como programador, pode ajudar. É a questão da contratação, porque eu já cansei de ver empresas que pedem histórico de delegacia antes de contratar a pessoa. Então, tipo, são coisas desse tipo que a gente tem que parar para ver e parar para analisar. Então, cabe a gerente, a recrutador, a tudo, tentar, quando chegar um ex-detento na seleção, tentar enxergar como aquela pessoa uma oportunidade daquela pessoa crescer e mudar de vida. Mudar a vida talvez de uma família, de um bairro inteiro. Enfim, parabéns pela palestra. Me tocou bastante mesmo. Isso me faz lembrar, isso que tu falou, me faz lembrar uma mulher que é muito amiga da minha mãe, ela vai muito na minha casa, e a filha dela, ela tá presa. Que também é um dos pontos de porque estou falando sobre isso também, porque eu tenho essa convivência com ela. E a filha dela foi presa porque ela namorava um rapaz que, eu não sei se ele é traficante, eu acho que ele só vendia. E em um determinado momento, ela não é envolvida com isso, ela só é namorada dele. E aí ela estava na casa dele e a polícia foi bater lá. E ele correu, fugiu, pegou um carro, saiu e com ela no carro, e ele conseguiu sair do carro e deixou ela no carro. E aí ela foi presa. Mas por que ela foi presa? O contexto principal é esse, que a gente vai pensar, tá, ela sabia que ele era um cara que vendia drogas, e aí ele, por que ela tá namorando esse cara? Tem tanto cara. Mas aí a mãe dela estava conversando que ela trabalha como é a profissional que faz unha? Coisa assim. Manicure, ela é manicure em um salão. E ele disse para ela, olha, assim que eu conseguir um dinheiro, eu vou abrir um salão para tu. E aí tu vai ter o teu próprio salão. E aí ela ficou encantadíssima com isso, porque assim, eu tenho certeza que em dado momento da vida da gente, a gente está tão estressado que a gente faz. Eu preferia trabalhar para mim do que trabalhar e ir para a empresa. Eu quero abrir minha startup, eu quero abrir minha empresa, eu quero ganhar o meu dinheiro. Então, para aquele momento, para ela, aquilo foi interessante, pela perspectiva de vida dela e tudo aquilo. Mas aí ela está presa porque ela acreditou nisso, sabe? Então, são histórias dessa que faz a gente pensar, poxa, essa menina poderia estar acontecendo um monte de coisa com ela. E aí, lembra dos 40% de pessoas que ainda estão em julgamento? O julgamento dela deveria ter acontecido em setembro. Ela está presa, eu acho que desde abril. O julgamento dela deveria ter acontecido em setembro. Tinha um monte de gente para ser julgada nesse dia. Quando foi a vez dela, a juíza disse, estou cansada, depois a gente marca. E ela está presa na estatística de 40% de pessoas que não foram julgadas ainda. Então, gente, são pessoas, sabe? São famílias. E não é só a pessoa que está presa. A família toda acaba ficando presa nessa perspectiva. E tem mais alguma pergunta? Porque senão eu vou ficar aqui estendendo a palestra o tempo todinho. Tinha outro nome, tinha outra vida quando eu conheci ele. Então hoje só quando aconteceu a prisão dele é que eu soube que ele era foragido da justiça. Tem muitas vezes que a mulher tá com cara nessa situação e passa 5 anos para poder provar uma inocência, mesmo o cara dizendo ela não tem nada. Então fica de reflexão também. Cara, parabéns pela palestra, muito boa, muito boa. E enquanto mulher, né, que você é abandonada naquela perspectiva que eu falei, eu acho que ela quer fazer uma pergunta. Naquela perspectiva que eu falei, que é abandonada 3 vezes, a mulher, ela é considerada, quando presa, ela é considerada pela família uma vergonha. Então a família não visita ela. Ela fica realmente abandonada pela família. Enquanto que se você for ver a estatística para homem, e eu vejo isso todo final de semana quando eu pego um ônibus para ir para o centro do Recife, um monte de gente do meu bairro, um monte de mulheres do meu bairro levando comida, levando os filhos para visita, fazendo a sua visita, enfim, um monte. Mas para a mulher isso não acontece. E é mostrado que o sistema carcerário que encarcera o recorte feminino, ela é o maior sistema que tem o maior número de pessoas com problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, tudo isso, justamente por conta desse abandono que acontece.
Oi, bom dia. Eu sou a Alana, eu sou lá de BH, sou da Afropython BH e sou da Frente Estadual pelo Desencarceramento em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né, que atua em Belo Horizonte. E eu acompanho muito de perto assim, essa realidade do sistema prisional brasileiro, em específico de BH, região metropolitana. E me compadeço assim, de muitas dores. E a título de informação mesmo, eu queria trazer algumas coisas, algumas informações. Assim. Hoje, em média, o tempo de julgamento o tempo que o preso espera por julgamento pela primeira sentença é em torno de 2 anos. Então, ele fica em torno de 2 anos no sistema prisional transitando entre delegacias e unidades prisionais, que ainda não são os ambientes de reclusão, né, final. Eles ficam transitando e muitas vezes eles vão para lugares assim muito longe, outros estados, e aí a família perde o contato, não consegue acompanhar e por vezes morre e fica por isso mesmo. Acontece muito. No sistema prisional, a mulher grávida, por exemplo, além dela não ter essa assistência, ela pare algemada pelo pé, né? Existe uma lei que inibe isso, mas a mulher ela ainda pare algemada pelo pé e é forçado um parto natural, muitas vezes em situação de risco. Com 6 meses, a criança precisa sair de lá de dentro, então, geralmente, acontece o abandono parental dessas mulheres, elas não têm assistência, não têm família, depois que elas vão parir, os filhos vão para abrigo, e se elas derem sorte, quando sair, elas vão resgatar. Em Belo Horizonte também está acontecendo um movimento de sequestro de crianças, de mães que estão na situação para serem presas ou de mães que estão em situação de rua ou vulnerabilidade, uso de drogas, enfim. A Prefeitura de Belo Horizonte também já está fazendo isso. Então, aí configura um outro sistema de prisão, né, que é o sequestro de bebês, levar essas crianças para o abrigo, também é uma prisão da população preta. E eu queria... outra coisa. Em Belo Horizonte operou até uns 3 anos atrás o Barbarelas, que era uma iniciativa que ia nas APAC, mas aí já são outro tipo de prisão, né? Iam nas APACs e ensinava design gráfico, design de produto para as pessoas que estavam em reclusão. E aí, depois disso, tentava encaminhar elas. É um projeto que, óbvio que por fim de financiamento não deu muito certo, é muito difícil entrar com equipamento dentro do presídio, então a gente ainda tem esses entraves. E aí eu queria saber se no Recife tem essas iniciativas, quais são, se você pode falar um pouco sobre elas. Então, no Recife, inclusive, em Pernambuco, né, a gente já conseguiu que as mulheres elas não vão ter seu bebê com algemada. Já conseguiu isso, e a luta agora é que elas não fiquem apenas 6 meses, se separem do bebê em 6 meses. Mas em Recife, a gente não tem nada. Tem eu tentando fazer isso. E falando em um monte de lugar para recrutar várias pessoas para tentar fazer isso comigo. Aí tem isso. Mas o que é legal disso de você estar sozinha fazendo essa voz, sendo essa voz, é que você vê que existem pessoas que talvez quisessem isso, mas não tem aquela... Eu acho que eu estou falando sem microfone. Oi, tá? Tá, é porque... Enfim. A gente vê que pessoas estão se mexendo. Eu tenho um contato com alguns coletivos e uma menina do coletivo fez, uma empresa veio aqui conversar com a gente e ela, eu acho que casa muito com o que tu quer, uma empresa de tecnologia. Vou te colocar em contato. Então, tá acontecendo um movimento ali, sabe? E para mim isso é muito massa, porque de repente, talvez eu não consiga ser a pessoa que vai lá e vai dar o curso e vai estar na mão na massa e tal. Mas eu consegui fazer com que outras pessoas pensassem sobre isso. E aí é o movimento que está acontecendo em Recife ali, muito, muito tímido ainda, mas está acontecendo. Eu penso que isso vai se estender. E eu espero que o Brasil todo, sabe? Porque é isso. Se você ficar falando aqui, daqui a pouco você quer chorar e fica um negócio muito louco. Enfim, mas é isso. Ótimo. Por favor, uma salva de palmas para a Anicele.